É questão do cara também ter, em alguns momentos, carta branca, ou pelo menos segurança, para fazer mudanças que são necessárias em um elenco que é superestimado. Porque, repito, o Grêmio, esse Grêmio de hoje, é para brigar na metade de baixo da tabela. O Grêmio realmente é para brigar na parte de baixo da tabela, e o Flamengo, por outro lado, já disse que vai focar no Campeonato Brasileiro. Eu discordo completamente dessa palhaçada, tá? Eu vou deixando bem claro aqui, discordei desde o começo e vocês sabem. Desde o começo que eu comecei a ver aquelas entrevistinhas de Boto, de Felipe Luiz, de BAP, falando prioridade é o brasileiro, eu sempre discordei. Para mim não dá. Para mim não dá para colocar nem brasileiro nem Libertadores um na frente do outro. Mas eu ainda coloco a Libertadores, tá? À frente. Para mim, se tiver que poupar, minha opinião, para mim é no brasileiro para disputar a Libertadores. Até porque eu já falei isso aqui várias vezes. O Flamengo, Palmeiras e São Paulo, os três, se eles vencerem a Libertadores nesse ano, eles se tornam os maiores campeões brasileiros da história da Libertadores. Porque cada um tem 3 títulos. E eles podem chegar a 4. Então, eu disse que é uma palhaçada esse discursinho, principalmente por isso. Eu acho, Mauro César Pereira, e aí eu não sei porque realmente eu não apurei, sendo bem honesto, mas você pode ter falado com alguém dentro do Flamengo, que depois desse papelão no Maracanã, esse discursinho vai mudar. Por que que eu acho que esse discursinho vai mudar? Porque já mudou com a tentativa do Felipe Luiz ali de mentir um pouco na coletiva. Porque ele disse, não é verdade, que nós dissemos que a prioridade seria o brasileiro. Aí foi à internet e relembrou uma declaração do BAP, onde o BAP é bem claro. Ele fala, a prioridade é o brasileiro, depois a Libertadores, depois a Copa do Brasil. Então, a pergunta que eu te faço, Mauro, o Flamengo vai a campo hoje com o Grêmio, claro, com o time titular, porque poupou no jogo, e aí acaba não poupando, porque eu até lembrei a tua sabedoria aqui, tá, Vamp? Porque eu lembrei o que você disse. Você sempre falou, o que adianta poupar o jogador, aí começa perdendo, tem que botar o jogador no segundo tempo. É muito melhor colocar o jogador no primeiro tempo, faz a diferença e depois tira no segundo. Acabou botando o Gerson no segundo tempo, o Wesley no segundo tempo, Pulgar no segundo tempo e até o Pedro no segundo tempo, com o desespero do vexame no Maracanã. Agora, Mauro, você tem informação ou só sua opinião? Você acha que o Flamengo desistiu desse discurso ou não? Mesmo com toda a cobrança e todas as críticas que recebeu nesse último jogo, vai poupar na Libertadores para focar no Campeonato Brasileiro? Porque você mesmo observou uma escapada do Felipe Luiz, quando ele diz jogos da Copa do Brasil e primeira fase da Libertadores, a gente queria poupar. Ele deixou isso claro. Mas esse discurso deve mudar, né, Mauro? Eu acho que eles estão se comunicando muito mal. Eu sempre entendi assim, que a Libertadores estava à margem disso e que a ideia era priorizar o brasileiro em relação à Copa do Brasil, que o Flamengo ano passado priorizou a Copa do Brasil claramente. A Libertadores é outro papo. Agora, o que eu achei que ele não foi muito feliz foi quando ele disse, aqui se poupava para a Copa, que é a do Brasil, e para a fase de grupos da Libertadores. Ou seja, na cabeça dele, na fase de grupos, dá para poupar. Eu entendo de outra forma. Eu acho que você pode poupar depois de você garantir a sua classificação. São 6 jogos. Se você vence os 3 primeiros, 4 primeiros ali, empata um, ganha 3, você chega no 5º jogo já classificado, você pode fazer uma graça ali. Segurar um jogador ou outro pensando no jogo do fim de semana e tal. Não é o caso, foi o 2º jogo em casa. Eu considero isso um erro crasso de avaliação e de estratégia, na minha opinião. Mas ali acho que entra muito o pensamento dele, que eu imagino que ele deve rever. Porque se ele perder o jogo para a LDU na semana que vem, ele pode ficar 4 pontos atrás da LDU e do Central Córdoba, que seria um tanto quanto preocupante até com relação à classificação. Então, assim, eu entendo que se comunicaram muito mal. Eu sempre achei que esse discurso era priorizar o brasileiro em relação à Copa do Brasil, não em relação à Libertadores. E acho que faz sentido priorizar o brasileiro, porque mata-mata é mata-mata. Você pode fazer uma campanha impecável. O Liverpool, agora na Champions, liderou nadando de braçada. Não fez 2 bons jogos contra o PSG, né? Hoje já deu mais um passo, o virtual campeão com sobras, né? Da Premier League, que é dificílimo. E fez 2 jogos ruins e foi eliminado. Mas foi nos pênaltis ainda, mas foi eliminado, em casa.
um resultado que parecia improvável quando o cruzamento foi definido. O mata-mata tem isso, então eu acho que é sim inteligente você priorizar o campeonato, mas não significa abandonar a competição internacional. Coloca em terceiro plano a Copa. A não ser que você chegue lá na frente, você está na Copa e está fora da Libertadores. Você está na Copa e está sem chance do Brasileiro. Aí você prioriza a Copa. Claro, aí é outro momento que você vai ter que analisar o cenário, a situação de momento, né? Mas eu vejo dessa forma. Eu acho que eles se comunicaram muito mal. Mas acho que o jogo também de quarta-feira tem muitas lições, né? Muitos ensinamentos. E eu acho que muita coisa ele vai poder rever. A questão é se ele vai rever ou não. O que eu soube é que teve muita repercussão interna e houve uma avaliação interna de que houve uma soberba. Acho que mais preocupante do que poupar o time, alguns jogadores, né, foi uma certa soberba. O time não marcou alto como faz normalmente, não pressionou o adversário do seu campo como já faz tantas vezes, não teve a volúpia de outros jogos. Foi um time com uma postura meio blasé. E quando foi ver, estava 2-0 contra. E aí não foi capaz de sequer empatar, né? E ao longo do jogo ele foi mexendo na equipe, o time ficou bem desorganizado, muito bagunçado, fugindo bastante até das suas características. Acho que ele se perdeu. Também acho que isso é reflexo de um técnico jovem que não viveu isso ainda. Uma coisa é teoria, uma coisa é ser jogador, outra é ser o técnico que tem que tomar as decisões ali. Ele está aprendendo, cara. Ele está aprendendo, essa que é a realidade. Ele é técnico profissional há quanto tempo? Há 6 meses, mais ou menos, com férias no meio. Se pegar o tempo corrido de trabalho, tem 4 meses, 5 meses que ele está trabalhando como treinador, dia a dia. É muito pouco tempo. Muito pouco tempo. O início foi fulminante, ganhou títulos e tal, mas certas situações ele não viveu ainda. Não viveu. E quarta, para mim, ele foi batizado. Tomou vaia, foi surpreendido e com Libertadores não se brinca. Eu estava vendo, Tico, só para complementar, eu estava vendo, no meio de semana agora vai ter Liga dos Campeões, né? Para ver quem vai chegar à semifinal. Mano. E eu assistindo ontem os jogos, aí eu vou na escalação. Opa! Eu vou na escalação, e lá tá em final de temporada, né? Mais o quê? Mais 2 meses aí, 1 mês e meio acaba, né? É final de maio. Porque tem o Mundial de Clubes ainda, né? 1 mês e meio. 1 mês e meio. Eu tava olhando, eu digo, pô, será que o Bayern de Munique precisa reverter um resultado lá na Itália, diante da Inter de Milão? Eu olhei quem tava jogando. Kimmich. Tava jogando a barca toda. Aí eu digo, não, mas... 2-2 com o Dortmund. Aí eu digo, não, mas eu vou ver agora, eu vou ver o jogo do Inter, vou ver a escalação do Lautaro. Tava todo mundo, os principais jogadores, porque se ele demora, ele vai perder a Liga, porque o Napoli pega amanhã o Empoli. Sim. Então, os caras, a cavalaria toda. Aí eu fui botar no jogo do Barcelona, vendo a escalação do Barcelona. Yamal, Lewandowski, Rafinha. um ou outro que tem todo mundo tem o mesmo biotipo como atleta. Um outro que vai mais desgastado, Sim. tira arranca. Mas tava vendo os caras tudo, e jogam mais difícil, mais intenso, para chegar a uma semifinal. Porque se não joga Yamal, não joga Lewandowski, o Barcelona tropeça e o Real Madrid ganha, que nem ganhou hoje, já é capaz de perder o título da Liga. Aí tava vendo o jogo do Real Madrid, tirou só o Vinícius Júnior. Tava Mbappé, Bellingham entrou depois. Todo mundo. Aqui no Brasil, estamos no mês de abril e os caras estão querendo rodar o elenco e tirar. E estamos em abril, não está nem no final da temporada. Agora, no jogo Milan e Inter na Copa Itália, o Lautaro foi preservado. Ou seja, a Copa Itália é o terceiro. Aí você deixa de lado. Não está machucado nem nada. A Copa Itália não te leva à Liga dos Campeões? Então aqui você fica de fora. O Endrick é o artilheiro do Real na Copa do Rei, porque a Copa do Rei, o Rei joga uns reservas. No fim da fila. E ele entra, ele faz muitos gols. Essa aqui é a questão. Aí o Real Madrid precisa reverter um resultado de 3-0 que perdeu pro Arsenal. Você falou do Endrick. Poderia tirar o Mbappé, bota o Endrick aí. Nada, quem jogou foi o Mbappé. Até porque quem jogou foi o Rodrigo. A disputa está muito acirrada ali também pelo título espanhol, né? Eu acho que assim, o Felipe Luiz, eu acho que o grave é assim, ele de uma vez tira Gerson e Pulga. Ele tira mais da metade do meio campo. O meio campo do Flamengo é Pulga, Gerson e De La Cruz. O Arrascaeta é mais um atacante, né? Do que o meio campista, né? Digamos assim. Então você mexeu mais da metade do setor central do time, aí tirou do lateral titular, e como eu falei durante a semana, a mensagem que você manda para o técnico adversário é assim, eu ganho de você com qualquer time, tá? Eu boto aí 3 caras de seleção, tiro 3 caras de seleção. O Wesley de seleção, o Gerson, e o Pulga não foi convocado, mas é de seleção chilena. Eu tiro 3 caras aqui e ganho de você. É mais ou menos. Então, acho que assim, para ele foi uma lição. Se ele aprendeu ou não, não sei. O que eu sei é que vi muita conversa interna, a avaliação foi. O time. Até uma pessoa me falou o seguinte: a avaliação aqui foi assim: o time jogou desconcentrado, de uma maneira assim, que nem no estadual contra o Maricá foi assim, entendeu? Nem no estadual. O time foi um time não tão intenso.
como o técnico apregoa com frequência. Então, tem que corrigir isso, tem que discutir isso. Vejamos hoje como vai ser. Eu, assim, espero, minha expectativa é ver um time bem diferente hoje, que os caras estão sob pressão e saíram de uma situação confortável para uma pressão violenta em pouco tempo. O jogo anterior lá na Venezuela até foi compreensível, viagem, desfalque, pereré e tal, tudo bem. Mas esse de quarta-feira foi imperdoável, comportamento inaceitável, a pressão já houve, não tem agenda positiva no Flamengo, esquece, não tem e não vai ter. Não vai ter, pode ter um ou outro que faça, mas, em geral, o rigor é grande, a cobrança é intensa, como tem que ser, então eles vão ter agora que dar uma resposta. Hoje tem uma ótima oportunidade que vão jogar contra o adversário, que não está em grande fase, que é o Grêmio, como disse o Piperno, mas é o Grêmio, né? É o Grêmio fora de casa. Tem uma rivalidade, tem uma história, então é uma oportunidade de mostrar serviço. Para os dois times, né? Para o Grêmio também, que também tomou um coco lá do Ceará, também com um gol lá, sem goleiro, essa coisa toda.